Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 3, que vai falar sobre ações de graça, que está no capítulo 1, versículo de 3 a 8 de Colossenses, e diz o seguinte: do versículo 3 até o versículo 14, Paulo descreve suas orações em favor dos colossenses. As orações são divididas em ações de graça, do 3 ao 8, e petições, do versículo 9 ao 14. O trecho de 3 a 5 sugere que o apóstolo, antes de começar a carta, dedicou muito tempo à oração em prol da igreja de Colossos. Os irmãos mereciam ser louvados, mas, em vez de louvar aos homens, Paulo louvava a Deus e lhe dava graças pelas boas qualidades que os irmãos demonstravam. Nós devemos lembrar-nos de dar louvores a Deus e não exaltar tanto os homens. Tudo o que somos e tudo o que fazemos devemos àquele diante de quem somos apenas instrumentos. Somos, entre aspas, vasos de barro, para que a excelência de poder seja de Deus e não de nós. Segundo Coríntios 4, 7. Em quase todas as suas cartas, o apóstolo Paulo menciona suas orações em favor dos leitores. Como Pedro e os outros apóstolos, Paulo dedicava muito tempo à oração. Em Atos 6, está registrado que a igreja de Jerusalém sofria certas dificuldades em sua administração. Atos 6, de 1 a 6. Os 12 apóstolos orientaram os irmãos a escolherem 7 outros homens que ficaram encarregados dos detalhes das obras de caridade. Os apóstolos não queriam que um problema de administração lhes tirasse o tempo que dedicava à oração e ao ministério da palavra. No versículo 4, Paulo cita duas qualidades dos colossenses pelas quais ele dava graças a Deus: a fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos. Santos aqui querendo dizer os irmãos, os discípulos. A fé e o amor são duas características básicas do cristianismo e existem lado a lado. O amor fraternal é o resultado natural da fé comum que os cristãos têm em Cristo. A fé cristã não leva o santo a procurar isolar-se da sociedade para buscar sozinho a Deus. Em Cristo, ele encontra uma nova esfera espiritual e social. Todos os homens de todas as raças e culturas tornam-se seus irmãos. O cristão aprende a amar a todos sem pensar em raça ou classes sociais. O versículo 4 fala sobre duas qualidades que os homens procuram hoje. A importância da fé é reconhecida até pelo materialista, que entende o valor da convicção, da confiança, da firmeza e da coragem nos assuntos mundanos. Ao mesmo tempo, psicólogos e filósofos reconhecem o significado supremo do amor entre os seres humanos. Mas como é que o amor e a fé podem tornar-se qualidades reais do caráter humano? Como é que todas as pessoas que procuram a fé e o amor podem encontrá-los? Existe alguma chave? O que é necessário para criar essas características no coração humano? Os versículos seguintes fornecem a resposta. Por que os colossenses tinham fé e amor nos corações? O versículo 5 responde, abre aspas, por causa da esperança que vos
está preservada nos céus. Fecha aspas. Paulo considerava a esperança como a inspiradora da fé e do amor nos Colossenses. A esperança da qual o versículo 5 fala não é outra virtude ou algo que os leitores da carta sentiam no íntimo. A esperança descrita é uma realidade para a qual eles olhavam e que estava preservada, guardada e cuidada para os cristãos nos céus. É um objetivo que eles desejavam alcançar e sobre o qual tinha grandes expectativas. A esperança é um princípio que concede vida ao homem. Em 1 Pedro 1,3, lemos que Deus, abre aspas, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Fecha aspas. Cristo traz a esperança ao homem. É a esperança viva que incentiva o indivíduo a confiar nos outros e a pensar bem deles. Em outras palavras, a esperança do cristão é o poder que motiva a fé e o amor, a única consequência lógica de uma vida não dominada pela esperança cristã é, abre aspas, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, fecha aspas. Porém, o cristão tem uma esperança segura e, por isso, não vive para si mesmo, mas procura desenvolver a fé e o amor. O mundo de hoje reconhece o valor da fé e do amor e procura encontrar o segredo destas qualidades. Entretanto, as nuvens de confusão deste mundo escondem a esperança que está preservada nos céus. Enquanto uma voz grita que todos precisam de mais fé e amor ao próximo, outra deixa o homem moderno no pior desespero possível e derruba os próprios fundamentos das melhores qualidades humanas. O versículo 5 ensina que somente a esperança cristã gera as qualidades que necessitamos. Sem a esperança que está preservada nos céus e que se entende além da própria vida física, ficamos em um beco sem saída e condenados a viver sem fé e sem amor. O versículo 5 continua a mostrar a influência do Evangelho em tudo. Deus, através do Filho, preserva nos céus a esperança dos homens, mas as boas novas sobre isso estão no Evangelho. A palavra da verdade, o Evangelho, transmite esperança aos homens. Uma tradução diz, abre aspas, esta esperança vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, fecha aspas. Como Paulo, também devemos dar graças a Deus pelo Evangelho que comunica aos homens a existência da esperança. Abre aspas, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fecha aspas, disse Jesus, porque o Evangelho significa boas notícias, que são verdadeiras e que avisam aos homens que há algo melhor esperando nos céus. O Evangelho é poderoso. Paulo disse em Romanos 1,16 que ele é, abre aspas, o poder de Deus para a salvação, fecha aspas. A fé depende do Evangelho, porque, abre aspas, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, fecha aspas, Romanos 10,17. O homem não pode ter salvação, fé, nem esperança sem ouvir a palavra da verdade do Evangelho. Note no versículo 5 a palavra, entre aspas, antes. Antes de ler esta carta aos Colossenses, já havia ouvido o Evangelho. Paulo queria dizer, abre aspas, vocês não ouviram um Evangelho inferior, mas o mesmo que é a verdade, que é a fonte da esperança cristã, fecha aspas. Parece que Paulo queria salientar o valor e a veracidade do Evangelho que os colossenses tinham ouvido.
a fim de encorajá-los. Eles estavam tão confusos com os falsos ensinos espalhados em Colossos que nem tinha certeza da validade do evangelho que havia ouvido. Do mesmo modo, os cristãos de hoje ficam confusos às vezes e precisam da carta aos Colossenses e de todo o Novo Testamento para se lembrarem da natureza e validade do evangelho de Cristo. Este é um dos grandes valores da Bíblia e uma das razões básicas por que ela foi escrita. Para afirmar ainda mais a validade e o poder do Evangelho, Paulo escreve, abre aspas, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, fecha aspas. O mesmo Evangelho que chegou aos Colossenses já tinha sido espalhado em todo o mundo e estava produzindo frutos e crescendo, como Cristo prometera. Esta é uma grande homenagem aos cristãos do primeiro século. A igreja tinha sido estabelecida uns 30 anos antes desta carta ser escrita. Em apenas 30 anos, o evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido daquela época. Os discípulos se entusiasmaram e pregaram com ousadia. Imitemos tal fervor. Nos versículos 7 e 8, continuam as ações de graça pelo Evangelho e Paulo reconhece com gratidão a obra do ministro Epáfras. Possivelmente os falsos ensinos e a confusão que criavam não apenas despertavam dúvidas sobre a validade do Evangelho, mas também sobre o valor do trabalho do evangelista. Epáfras era um evangelista da igreja de Colossos e talvez fundador da igreja. Ele fez uma viagem a Roma e deu notícias a Paulo sobre as boas qualidades e as dificuldades dos irmãos. Paulo expressa gratidão pelo trabalho que Epáfras fizera e pela maneira como havia instruído os colossenses. Assim, reconhece não apenas a validade do evangelho que os colossenses ouviram, mas também o bom trabalho do evangelista, por meio do qual ouviram o evangelho. Podemos admitir que Paulo inclui palavras de apreciação sobre Epáfras para demonstrar a confiança que tinha nele. Epáfras é descrito primeiramente como, entre aspas, nosso amado servo. A palavra nosso amado conservo. A palavra conservo significa servo ou escravo de Jesus Cristo, ao lado de Paulo. Paulo e Epáfras eram unidos como conservos de Cristo, ambos servindo ao mesmo Senhor. Seguem-se as palavras, abre aspas, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, fecha aspas. Outras traduções reconhecem que, na língua original, Paulo afirma que Epáfras, entre aspas, quanto a vós outros, é nosso, entre aspas, fiel ministro de Cristo. Significa, portanto, que Epáfras não era apenas o fiel ministro dos colossenses, mas também de Paulo. Trabalhava em Colossos como representante do apóstolo. Em Atos 10, 19, lemos que, enquanto Paulo trabalhava em Éfeso, uma cidade da Ásia a 150 quilômetros de Colossos, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Provavelmente, nessa época, Epáfras tinha sido enviado por Paulo para pregar o evangelho em Colossos. Portanto, era o fiel ministro escolhido por Paulo para evangelizar e instruir o povo daquela cidade. Se qualquer dúvida existisse entre os santos e Epáfras, as palavras de recomendação e confiança teriam ajudado a igreja a aceitar o evangelista e seus ensinamentos. Epáfras era amado conservo de Paulo, fiel ministro de Cristo. E o versículo 8 diz ainda que ele era a fonte de informação do apóstolo. Sem dúvida, Epáfras
havia contado a Paulo que a igreja estava passando por dificuldades, as quais a carta procurava contornar. Porém, o versículo 8 mostra que Epáfras também levou boas notícias a Paulo sobre o amor dos irmãos no Espírito. Em outras cartas, Paulo dedica muito espaço ao assunto do Espírito Santo e ao fortalecimento que o Espírito proporciona no íntimo do cristão. Por exemplo, em Éfeso 3,16. Neste livro, temos somente este versículo que menciona o Espírito e que indica que sua presença interior incentiva o amor cristão. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai ver o capítulo 4, que vai falar os pedidos de oração de Paulo, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, a Epístola de Paulo aos Colossenses, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem aprender um pouco sobre as cartas de Paulo no Novo Testamento. Se você tem dúvida em alguma coisa, meu e-mail está aí, é ronaldozm@gmail.com. Você pode, está aí na descrição do vídeo, você pode me escrever, a gente marca um estudo bíblico pessoal ou pelo celular. Terei o maior prazer em sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?